O silêncio da Bíblia sobre as pirâmides do Egito não é um acaso, nem um esquecimento. Dentro das Escrituras, cada palavra é colocada com um propósito divino. Cada narrativa é moldada para ensinar, edificar e transformar. Mas por que um dos maiores feitos arquitetônicos da humanidade não é mencionado? O que podemos aprender com essa ausência? Se observarmos atentamente, perceberemos que a Bíblia tem um foco muito claro. A história da redenção, a relação entre Deus e seu povo, o plano divino para a humanidade. Não se trata de um registro detalhado de cada evento histórico ou de todas as civilizações que surgiram e desapareceram ao longo dos séculos. O que Deus quis registrar para a posteridade não foram os monumentos erguidos pela força do homem, mas sim os atos de fé, as alianças, as promessas cumpridas e a jornada espiritual daqueles que o buscaram. As pirâmides eram tumbas, lugares de descanso eterno para os faraós, que acreditavam em uma vida após a morte fundamentada em riquezas e poder. Mas a fé bíblica nos ensina uma verdade muito diferente. Não são as riquezas materiais que garantem a eternidade, mas sim a nossa comunhão com Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19 e 20, Jesus nos alerta: Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu. Eis um ponto de reflexão. O que é grande aos olhos do mundo não necessariamente tem valor aos olhos de Deus. As pirâmides impressionam, são símbolos de poder e inteligência humana, mas de que adianta uma construção grandiosa se sua base não está firmada na verdade divina? Os faraós que ordenaram sua construção foram sepultados com ouro, adornados com riquezas incontáveis. Mas isso os salvou? Garantiu-lhes um lugar diante do Criador? A Bíblia não menciona as pirâmides porque seu interesse não está na grandiosidade do mundo, mas na transformação do coração. Ela fala sobre Moisés, sobre a libertação do povo de Israel, sobre a travessia do Mar Vermelho, sobre a fé que derruba impérios e abre caminhos no impossível. O Egito é citado muitas vezes, mas sempre como um local de escravidão, um lugar do qual Deus retirou seu povo para conduzi-lo a uma promessa maior. No livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 13, Moisés disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. E que grandeza há nisso! Enquanto os faraós construíam pirâmides para exaltar a si mesmos, Deus estava escrevendo uma história de libertação. Ele não precisa de monumentos para provar sua existência, pois toda a criação já declara sua glória. No livro de Salmos, capítulo 19, versículo 1, está escrito: Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A ausência das pirâmides na Bíblia também nos ensina sobre o que realmente importa para Deus. Ele não se impressiona com o que é feito por mãos humanas, mas com um coração que o busca em espírito e em verdade. As pirâmides foram erguidas para preservar a memória dos faraós. Mas quem se lembra deles hoje? Seus nomes podem estar gravados em pedras milenares, mas foram apagados dos livros da vida. Enquanto isso, um simples servo de Deus que andou pela fé tem seu nome escrito nos céus. Essa lição ecoa através dos tempos. O que estamos construindo? Estamos erguendo monumentos para nossa própria glória ou estamos construindo algo eterno no reino de Deus? O faraó que oprimiu os israelitas teve um império grandioso, mas perdeu tudo. Moisés, que seguiu a voz de Deus, libertou um povo e teve seu nome lembrado para sempre. O verdadeiro templo que importa não é feito de pedras, mas de almas rendidas a Deus. O próprio Jesus nos ensinou essa verdade quando disse no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19, Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Ele falava de si mesmo, do verdadeiro santuário de Deus, que não pode ser destruído por tempo algum. As pirâmides ainda permanecem de pé,
mas o que elas representam já se foi. Seu significado se perdeu nas areias da história, enquanto a palavra de Deus continua viva, transformando corações, restaurando vidas, trazendo salvação. No livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. O silêncio da Bíblia sobre as pirâmides nos ensina que, para Deus, o valor da história não está nas pedras erguidas pelo orgulho humano, mas na caminhada de fé daqueles que o seguem. Se analisarmos bem, quantas civilizações já ergueram maravilhas que hoje não passam de ruínas? A Torre de Babel foi um grande projeto arquitetônico da antiguidade, uma tentativa dos homens de alcançar os céus por suas próprias forças. Mas Deus confundiu suas línguas e dispersou os povos, mostrando que não é o poder do homem que determina sua grandeza, mas sim sua obediência ao Criador. As pirâmides foram construídas para a glória dos faraós, mas a história bíblica não gira em torno da glória terrena. Ela nos ensina que o verdadeiro propósito da vida não está em riquezas acumuladas, mas na conexão com Deus. Em todo o Antigo Testamento vemos reis e impérios surgindo e desaparecendo, mas Deus permanece o mesmo. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, o Senhor declara: porque eu, o Senhor, não mudo. Se refletirmos sobre isso, perceberemos algo profundo. Tudo o que os faraós fizeram para se tornarem imortais falhou. Mas um simples carpinteiro rejeitado pelo mundo, crucificado numa cruz, ressuscitou e transformou a humanidade para sempre. A glória das pirâmides é passageira, mas o nome de Jesus jamais será esquecido. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9 e 10 está escrito: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Essa verdade nos leva a uma questão essencial: em que temos depositado nossa confiança? Estamos buscando construir algo que permaneça por séculos, mas que no final se perderá? Ou estamos edificando nossa fé sobre a rocha eterna que nunca será destruída? No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 25, Jesus nos ensina: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aqui está a grande lição. As pirâmides foram construídas sobre a areia do deserto, mas a fé deve ser construída sobre a rocha que é Cristo. Se nosso coração está voltado para as coisas deste mundo, tudo o que fazemos será como poeira levada pelo vento. Mas se nossa vida está firmada na palavra de Deus, seremos inabaláveis. Outro ponto importante é que a ausência das pirâmides na Bíblia não significa que Deus ignorou a história do Egito. Pelo contrário, a nação egípcia teve um papel crucial no plano divino. Foi no Egito que José governou e salvou seu povo da fome. Foi no Egito que Moisés confrontou Faraó com os sinais e maravilhas de Deus. Foi do Egito que os israelitas foram libertos para se tornarem uma nação separada para o Senhor. Mas a grande questão é que o Egito simboliza o mundo e as pirâmides representam a tentativa humana de conquistar a imortalidade sem Deus. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual a Bíblia não se preocupa em mencionar essas construções. Porque Deus não quer que olhemos para pedras e monumentos, mas para Ele, para seu amor, para sua salvação. A história nos mostra que tudo que o homem constrói, por mais grandioso que pareça, um dia se deteriora. Impérios caíram, reis foram esquecidos, monumentos foram cobertos pelo tempo, mas há algo que nunca passará: a palavra de Deus